Então, gente, bom dia ou boa tarde, não sei. Enfim, eu e Douglas, a gente escolheu falar sobre o dominó, certo? A gente vai contar um pouquinho da história para vocês do dominó, certo? E vocês vão entender um pouquinho como é que ele surgiu e como ele pode ser aplicado nos dias de hoje na sala de aula ou até mesmo fora da sala de aula, dentro de casa com os nossos filhos, amigos, enfim. Bem, a verdade é que existem várias versões que tentam explicar de onde vem o jogo. Mas a versão que as pessoas acreditam ser mais verdadeira é que o dominó surgiu na China, é, foi inventado por esse soldado que está na foto aí. O nome desse soldado era Hang Ming e ele viveu por volta de 243 a 181 a.C. Sugere-se que esse dominó chinês ele se originou do jogo lançamento de dados, pois o antigo dominó ele trazia todas as combinações que podem ser feitas quando os dados são lançados. Por esse motivo, esse dominó chinês ele só tem apenas 21 peças. Na Europa, os primeiros indícios do jogo foi por volta do século XVIII. As peças eram feitas de ébano. O que é ébano? Ébano é essa madeira, certo? Que tem uma aparência mais escura dentro dela. E os pontos da numeração, eles eram feitos de marfim. Aí vocês podem ver mais ou menos um exemplo de como era feito na foto embaixo da madeira, certo? A diferença desse dominó europeu para o dominó chinês é justamente a quantidade de peças. Lá, como eu havia dito, o dominó ele tinha 21 peças e aqui o dominó tem 28 peças, certo? Mas por que ele tem 28 peças? Pois aqui na Europa foi quando eles começaram a combinar os números também com o zero. E a lógica é que num dado não tem o número zero. Então essa é a grande diferença. O dominó ele veio para o Brasil por volta do século XVI, com a vida dos portugueses, e ele acabou sendo um passatempo para os escravos, né? Isso é só uma foto ilustrativa que a gente encontrou. Mas a pergunta que não quer calar: como é que realmente se joga o dominó? A verdade, minha gente, é que a gente não tem uma regra universal para o jogo do dominó. O jogo, ele pode ter diversas regras e elas podem modificar de acordo com a região que você mora, de acordo com o seu país, com o seu estado, enfim. No Brasil, o normal é que se jogue da seguinte forma: ou se joga em dupla, né, duas duplas, ou você tem algum adversário jogando com você, um ou dois adversários, enfim. Aí como acontece? São distribuídas 7 peças para cada jogador, que mantém. O jogador ele precisa manter essas peças escondidas do adversário. Inicia o jogo quem tiver o duplo de 6. O duplo de 6 é essa peça aqui, que também é conhecida como carroça. Mas por que esse nome duplo 6? Porque em ambos os lados tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual do outro lado. Por isso que ela tem esse nome. E ela é a peça do dominó que mais tem pontos. Quando não tem essa peça no jogo, por exemplo, o número de jogadores é 2 pessoas, mas essa peça ela não foi distribuída. Aí o que, que a gente faz? Joga quem tem o outro duplo, a outra peça dupla de maior valor. Por exemplo, no caso, depois da cena, que é essa carroça de duplo 6, vem o duplo 5, ou conhecida popularmente como quina. Não tendo essa, vai a quadra, que é o duplo 4, o terno, que é o duplo 3, e eu me esqueci o nome das outras, mas é a carroça de duplo 2 e a de duplo 1, que é o pio e o duque. Isso, lembrei. E aí o jogo ele vai iniciar no sentido horário. Então, eu joguei, quem tá no meu sentido horário joga depois de mim e assim sucessivamente.
Vence o jogo, claro, quem não tiver nenhuma peça na sua mão ou quando o jogo estiver travado. O que é isso de travado? Ninguém mais na mesa tem as peças. Tem a peça que se encaixa em alguma das extremidades. Aí, o que se é feito? Se conta os pontos de cada jogador e vai vencer aquele que tem o menor número possível de, de peças. Por exemplo, eu tenho uma peça que só tem um ponto e meu adversário tem uma peça que tem 2 pontos. Então, a minha peça vai fazer com que eu ganhe porque é a peça de menor valor. Aí, quando joga se valendo ponto, naturalmente aqui no Brasil a gente se conta da seguinte forma: a batida simples, que foi o que eu falei, né? Que é bater com a pedra que contém um número em qualquer uma das extremidades, ela vale 1 ponto. A batida com a carroça, que é você bater o jogo com qualquer carroça que seja o duplo 6, o duplo 5, o duplo 4, duplo 3, dupla 2 e dupla 1. Vale 2 pontos. A batida Lailô, que vale 3 pontos, é aquela que é quando você bate o jogo com a pedra que contém os mesmos números das extremidades da mesa. Por exemplo, em uma extremidade tem um 2 e na outra extremidade tem um 3. A peça que eu tenho na minha mão, ela tem o número 2 e o 3. Então, eu vou e bati Lailô. A batida cruzada é quando a gente bate uma carroça nesse mesmo esquema do Lailô, só que com a carroça. Nas extremidades tem o 5 e o 5, e na minha mão eu tô com a carroça de 5. Fui lá, bati, ganhei 4 pontinhos. Voltando para a área da educação, a gente pode dizer que Piaget, ele falava que a lógica de funcionamento mental da criança, ela é diferente da lógica adulta. Antigamente, as crianças eram tratadas como mini adultos. E Piaget veio para mudar essa concepção. E ele dividiu as fases do desenvolvimento infantil em 4 partes, que é o sensório motor, pré-operatório, operatório, concreto e operatório formal. E ele também falou e fez uma relação do brincar ao desenvolvimento das estruturas cognitivas. Ele pegou o brincar, a teoria do brincar, e juntou com essa divisão. E ele disse que esse brincar ele poderia ser dividido em 3 categorias, que são os jogos de exercício, que eles acontecem no período sensório-motor, os jogos simbólicos ou faz de conta, que acontecem no período pré-operatório, e os jogos de regras, que são desenvolvidos a partir do período das operações concretas e inicia-se por volta dos 6 anos. Em se tratando de uma questão mais tradicional, a gente pode concluir que o jogo de dominó, por ser um jogo de regra, ele se encaixa justamente nesse período em que as crianças, a partir dos 6 anos, que seria justamente o período operatório concreto. Mas o que é esse período operatório concreto? Nessa etapa é onde começa o desenvolvimento do raciocínio lógico das crianças através do desenvolvimento da linguagem simbólica. Então, em se tratando de uma forma mais tradicional, como eu havia dito, nós podemos concluir que o jogo de dominó, ele melhor se encaixa para jogar com essas crianças a partir dos 6 anos. Mas, gente, venhamos e convenhamos, né? Nós somos muito criativos e o dominó, ele tem vivido muitas variações, né? Então, a gente pode adaptar o dominó para ser jogado com crianças pequenas através de bichinhos, como mostra aí, ou com crianças de faz de conta para contar uma história, da fase do faz de conta para contar uma história, e elas têm que achar as peças que se encaixam. Também a gente pode fazer esse jogo, feito eu estou mostrando aí. Colocar os números e as crianças têm que achar as peças que contenham aqueles números. E aí a gente pode trabalhar matemática, enfim. E outras ideias também voltadas, como eu falei, a questão das cores para as crianças da educação infantil, a questão também das sílabas, fazer com que as crianças leiam as palavras para achar a figura que completa. A gente também pode estar adaptando o dominó, por exemplo, em uma questão histórica, colocar um ano e o acontecimento histórico, e a criança tentar perceber em que ano aconteceu aquilo, enfim. O jogo de dominó ele é muito variado e pode contribuir 100% para as nossas atividades dentro da sala de aula. E nada melhor do que passar a quarentena jogando dominó, né? Porque eu já joguei várias vezes aqui e tô amando.
Então, gente, é isso. Obrigado pela atenção de vocês e é nóis.